É muito fácil hoje falar, né? Lázaro morreu e ressuscitou. Mas imagina a aflição de uma família consagrada, uma família que tinha certeza que Jesus os amava. Quem tem certeza que Jesus te ama? Levanta a sua mão. Se você não tem, posso garantir, Ele te ama. Ele entregou a vida por você. Então, a palavra diz aqui sobre Lázaro, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Irmão, esse perfume era caríssimo. A palavra fala 300 denários. O denário era uma diária, imagina 300 diárias. E ela era consagrada. Jesus, ele amava essa família, ele gostava quando ele vinha para Jerusalém. Betânia era perto de Jerusalém, então vamos supor, como aqui o plano em Ceilândia, ele gostava de ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria. E eles vieram a passar uma fatalidade, uma crise, uma luta contra uma enfermidade. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então imagina a situação, 2 dias que o recado de Marta e Maria, que eram tão queridas, e Lázaro numa situação difícil, mas Jesus demorou 2 dias. E nesses 2 dias Lázaro veio a falecer. O coração daquelas consagradas irmãs ficou machucado, muito triste. Elas não se revoltaram contra Deus, contra Jesus. Mas se lendo o texto adiante, Jesus fala para os discípulos, depois de 2 dias, vamos encontrar agora Marta e Maria, porque Lázaro dorme. Depois você pode ler o texto. Aí o Tomé, se não me engano, né, falou, mas estava com medo de ir em Jerusalém, porque tinha perseguição, as autoridades romanas, religiosas, já estavam falando em prender Jesus, os discípulos dele. E aí ele falou, não, então não vamos, né? Se ele dorme, ele está bem. Jesus falou, não, eu estou falando que ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Irmãos, Deus tem um propósito maior para a nossa vida. E nós temos que crer que as nossas dificuldades, se nós confiarmos em Deus, Ele não vai nos decepcionar. Tudo que veio para o mal se tornará em bem. Jesus declarou: esta enfermidade não é para a morte, é para a vida. A palavra declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Quem é que ama a Deus? Quem está todo domingo na igreja, quem não abre mão de servir a Deus na fonte da vida. Situações inesperadas poderão acontecer, te entristecer, mas fica firme e espera em Deus, porque a bênção dele vai chegar.
E você vai poder declarar, como o Rafael declarou aqui, tocou o coração, muitos irmãos ficaram emocionados, porque a obra que Deus fez na vida dele foi grande. Mas é difícil passar aquele período, é difícil entender alguns momentos da vida. Não foi só ele, quem lembra em 2004, hoje Bispo Davi Augusto, líder do Pedras Vivas, vai lançar um livro na conferência agora, também esteve 40 dias no UTI, desenganado, mas Deus restaurou, e tem outros. Eu podia perguntar aqui quem tem problema, mas eu vou perguntar quem não tem problema. Todos temos problemas, e é difícil entender. Nós não temos que entender, nós temos que aprender com Jesus e como ele ensinou Marta e Maria a experimentar o poder da ressurreição, que virou o jogo. Talvez as pessoas até que criam em Jesus, e até os adversários falavam: olha, uma família tão querida, por que Jesus abandonou? Por que Jesus não priorizou esta família? Quem já ouviu alguém criticar da sua fé, levanta a mão. Quem alguém tentar levar você a desacreditar em Deus? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que ele não socorreu antes? Por que o socorro não veio? Meu irmão, minha irmã, mas aquilo que veio para vergonha se tornou em dupla honra. Porque depois que Jesus, você conhece a história, eu estou antecipando, depois que Jesus, na presença daqueles que ainda estavam chorando após 4 dias, chorando a morte de Lázaro, consolando Maria e Marta, eles presenciaram algo grande e sobrenatural. Quem crê que na sua luta, na sua dificuldade, na sua crise, no seu conflito, Deus está preparando algo maior para você. Quem crê, levanta as mãos, fala: meu Deus, eu creio e eu declaro esta noite que as minhas lutas estão diante do Senhor, meus desafios, meus sonhos, projetos, que eu te amo, ó Deus, e eu creio na sua palavra, e eu declaro agora que este jogo vai virar, ainda que pareça demorado, eu vou viver o seu livramento na minha vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Lázaro, Marta e Maria, de uma casa que poderia ficar marcada, ali era a casa que hospedava Jesus, que falava de Jesus para todo mundo, que promovia o ministério de Jesus. Naquela casa ficou marcada pelo abandono, mas não, Jesus virou o jogo. Fala para o seu irmão: Jesus vai virar o jogo. Levanta as mãos e fala: o meu Deus vai honrar a minha fé, a minha oração, ainda que eu passe momentos incompreendidos, o meu Deus não me abandonará. Aquela casa ficou conhecida não só como a casa que Jesus hospedava, mas com a casa onde um grande milagre, algo sobrenatural, extraordinário aconteceu. Imagina quantas pessoas vinham das regiões vizinhas só para ver aquele que morreu, enterrou 4 dias e ressuscitou. Oh, meu irmão, é algo sobrenatural. Uma família que passou uma prova difícil, mas não ficou a marca da morte, ficou a marca da vida. E é isso que Deus tem para mim e para você. O Senhor conhece o nosso futuro.
O Senhor está escrevendo a nossa história. Se nós confiarmos, obedecermos e perseverar, ainda em momentos de lágrimas, Deus vai virar o jogo aonde o diabo quer nos envergonhar. Aonde o diabo quer que as pessoas falem, você é cristão e por que você está vivendo esta situação? Persevera, porque Jesus virá te socorrer. Deus te levará a superar aquilo, a viver algo que você nunca imaginou. E as pessoas vão falar, agora entendo, você é uma mulher de fé, você é um homem de Deus, você é uma pessoa que eu vejo a mão poderosa de Deus na sua vida. Isso tem sido a fonte da vida. Quantos milagres Deus tem feito. Lá na conferência o apóstolo disse que vai falar um pouco, ele falou no Atualiza, os marcos da fonte da vida. Temos aqui o bispo Telmo, né, besta? O senhor e a pastora, o que o médico falou? Vocês não vão ter filho, não foi? Aí você fala, hoje está aí a Cário Sofia, fazendo, Cário Sofia, veterinária, aqui na UDF, vamos aplaudir o Senhor. E está a Daça lá na salinha das crianças. Pastor Manuel, 11 horas de cirurgia, né? O senhor ficou emocionado ontem, o senhor passou um vale, né, pastor? Faz 1 ano ou 2? Mais de 1 ano, né? Um pouco. 2 já. Ele fez o check-up agora, e o médico falou, fica tranquilo, está tudo certo com você. Vão aplaudir o Senhor por isso. A história da fonte da vida é uma história parecida com Lázaro. Mas, meu irmão, minha irmã, ele fez uma cirurgia, tirou uma parte do estômago, do intestino e do fígado, não foi isso? Deus pôs a mão, hoje está aí curado. Oh, mas é difícil passar o vale. É difícil passar o vale. Quem eu era, quem eu sou hoje. É essa a história. Quando a gente encontra Jesus, Ele vai fazer que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então eu falo para o seu irmão, fica firme, porque você está numa igreja de oração. Quem está numa igreja de oração? Quem já viveu milagres e vai viver mais milagres de Deus, diga aleluia. É os marcos da fonte, não é um espetáculo, não é um nome grande, um pastor, não é um músico famoso, mas é o Deus poderoso, uma igreja que crê na palavra, no apacentamento e que ora, e por isso Deus nos trouxe aqui e vamos celebrar 31 anos lá em São Paulo. A palavra diz que então Jesus respondeu, pula lá agora por verso. Eu já contei tudo isso até o verso 14, vamos prosseguir. Então Jesus claramente lhes disse, Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por eu não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Jesus não larga um filho dele, como Lázaro, Marta e Maria. Jesus não vai te largar na mão em nenhum momento. Quem recebe diz amém. O diabo fala, mas você foi na igreja todo domingo, você dizimou, você fez campanha, você foi na conferência, e agora? Você vai falar, diabo, agora o jogo não acabou. Você pode estar momentaneamente rindo de mim, mas Deus vai virar o jogo, e eu e todos aqueles que me amam vão ver o poder e a glória de Deus na minha vida. Então Jesus disse claramente, verso 14, Lázaro morreu. 16, então Tomé, chamado Dídimo, era o Tomé mesmo, falou, vamos também para morrer com ele. Irmão, sempre tem um incrédulo. Você tem que
ignorar o incrédulo. Quem quer ignorar o incrédulo? Senão ele vai roubar a sua fé. Já não é fácil. Você está exercitando a sua fé em um momento de tribulação e alguém vem e fala, não vai dar certo. Não desanima, o Senhor falou aqui. Ignoraram Lázaro, Jesus nem respondeu Lázaro, Jesus tem paciência. Nem respondeu Tomé, Lázaro estava morto, né, irmão? Jesus nem respondeu Tomé. Você lembra Tomé de novo, quando todo mundo falou, eu vi Jesus ressuscitado. Ele falou, só vou crer se eu tocar na ferida da mão dele e da costela dele. E Jesus paciente falou, Tomé, vem cá, ó, você faltou o culto, eu apareci, mas eu estou voltando nesse outro. Você vê aqui, toca na minha mão, ó aqui o furo dos pregos, Deus. Aí Tomé se prostrou e falou, quem sou eu para duvidar do poder de Deus? Como é aquela canção, né? Quem sou eu para duvidar do poder de Deus? Aquela canção do apóstolo, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Então a palavra diz, ao chegar Jesus, verso 17, verificou que Lázaro estava no sepulcro já há 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E não é nem daqui lá em Cilenda, não. É daqui ali no Palácio Planalto. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortar na perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não ficou revoltada, mas ela lamentou. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Surgiu uma chama de fé. Fala para o seu irmão, deixa a chama da fé crescer no seu coração. Levanta as mãos e fala, eu creio, o meu Deus vai virar o jogo. Aonde o diabo se levantou para me envergonhar, o meu Deus vai virar este jogo na minha vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quando Jesus vê uma chama de fé, Ele alimenta ela. Quem vai ouvir a voz da palavra de Deus? Quem vai deixar a sua fé crescer? Diga amém. Ele respondeu, sim, Senhor. Eu creio, eu tenho crido. O diabo tentou abalar minha fé, mas eu tenho crido, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Oh, que coisa, né? Ah, Jesus, Deus é poderoso. Depois disso, foi para casa, chamou à parte Maria e lhe disse, o mestre está aqui, está chamando você. Meu irmão, compartilha a sua fé. Quem vai compartilhar a sua fé? Fala, eu vi Jesus, eu vi a palavra, algo sobrenatural está se manifestando, algo grande vai acontecer, eu senti o calor no meu coração, eu senti o brilho nos olhos dele, eu senti a esperança curar a minha ferida, algo sobrenatural está chegando. Anuncia a sua fé. Compartilha com aqueles que estão sofrendo. O mestre está aqui, ele te chama a ouvir isto. Maria levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando ela em casa, seguiram supondo que ela ia ao sepulcro chorar.
Chegando ao lugar aonde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Mesmo na dor, ela não deixou de adorar. Quem não vai deixar de adorar, mesmo quando você está debaixo de uma tristeza, de uma angústia que ninguém pode explicar? Diga amém. Amém, Caleb, aleluia. Se o Senhor, ela disse a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando eu ouço Marta e Maria falando, se tivesse sido diferente no passado, eu não viveria esta dor no presente. Meu irmão, para Deus não tem passado nem presente, Ele é, o que era e o que há de vir. Nós temos que declarar que nem aquela mulher hemorrágica. A declaração dela não foi, se eu tivesse tocado, eu seria curado. Ela falou, se eu somente tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Quem quer declarar um sim, mas declarar profeticamente, lá na conferência, grandes coisas o Senhor fará por nós. E esta unção virá sobre a fonte da vida. Amém, Caleb. No nome de Jesus, está cheio do Espírito ali, está vendo? Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus se agitou no Espírito e falou, onde colocaram ele? Vem e vê, Senhor, responderam elas. Ela falou, Senhor, vem ver a nossa dor, vem ver a nossa aflição. Jesus chorou. Meu irmão, quando você sofre, Jesus sofre com você. Mas Ele fala, fica firme. Fala para o seu irmão, fica firme. Seu livramento está chegando. A vergonha se transformará em dupla honra. Então os judeus disseram, veja como ele amava. Aí de novo vem a voz da incredulidade. Presta atenção no verso 37. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. Passado, meu irmão, Deus não é Deus de passado, Deus é o Deus de presente, é hoje, é agora, que Ele vai fazer algo grande na sua vida, que vai tirar a vergonha de você, que vai liberar bênção na sua vida, que vai liberar honra na sua casa, e você vai viver algo sobrenatural. A incredulidade fala se, a fé fala, se eu tocar, eu serei curada. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro, até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Quem assistiu The Chosen deve ter ficado emocionado. Quem assistiu, né? Aquele filme é bacana demais. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Tira a pedra, meu irmão. Talvez você pôs a pedra para não sofrer mais. Talvez você pôs a pedra porque você acreditou, não aconteceu no tempo que você esperava. Quando Deus fala, tira a pedra, renova a esperança, é porque vai vir algo grande. Quem vai tirar a pedra da incredulidade, da dúvida, da negligência, da complacência e vai crer no Deus do milagre, diz amém. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Jesus falou, eu falei que esse tempo e essa enfermidade não era para a morte, e Deus vai manifestar a glória dele. Eu me lembro dos 3 irmãos de oração,
de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei falou: vocês vão adorar a minha estátua de ouro, a hora que tocar aí os instrumentos, vocês vão adorar, senão eu vou lançar vocês na fornalha. Aí eles falaram: ouça, ó rei, com todo o respeito e a reverência que teu cargo merece, você tocou em algo que nós não podemos negociar. Ele falou: se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós só vamos adorar o Senhor. O diabo quer roubar a sua fé, o diabo quer roubar a sua intensidade com os problemas, mas você vai sair mais forte e vai encher de testemunhos a sua carreira, a sua história, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Essa igreja, ela é viva pelos milagres, é história de milagres. Dr. Luciano falou ontem que um dos médicos que tratou o Davi lá em Goiânia, um médico especialista em queimadura, quem era da medicina talvez já ouviu falar, a família Piccoli, não sei se já ouviu falar, depois você pesquisa, é especialista. Diz que quando o Nick Lauda tratou, ele chegou aí lá, passou um período lá. Quem lembra do Nick Lauda, que o carro dele incendiou, né? Ele falou para o apóstolo e para o próprio Luciano. Luciano conviveu com ele, com os filhos dele, que até hoje exerce a medicina nessa área especial de queimadura. Ontem o Luciano falou para nós: olha, porque ele falou para o Rafael, para mim junto, né? Ele falou: olha, durante o Davi estava lá, havia turnos de oração na frente do hospital. Quem participou aqui das vigílias de oração, que a gente começava, ia das 10 da noite até as 6 da manhã, foram vários no Brasil, fora do Brasil, e oração. E ele falou: olha, doutor Luciano, foram 40 dias que ele ficou aqui. Aqui nunca teve um dia sem morte. Nesses 40 dias, ninguém que entrou nesse hospital morreu. E ele é ateu, irmão. Ele é ateu. Quem pode aplaudir o Senhor? Deus é poderoso. Fala comigo: Deus é poderoso. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, eu aceito o desafio para a minha fé. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Fala para o seu irmão: se você crer, você verá a glória de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Marta obedeceu contra a razão dela, mas na expectativa. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima. E quem pode subir aqui, por favor? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés atados em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Quem pode aplaudir o Senhor?